Uma cozinha e a minha avó atrás dela, com o pescoço pendurado. Amém, gente? Vamos começar essa reunião. Eu, a sério. Essa reunião é uma reunião. Eu a fugir da galinha. Fugiu da galinha? Claro, se ela estava com o pescoço pendurado, a comer atrás de mim. Gente, hoje é uma reunião diferente. É uma reunião de festividade. É uma reunião de memorial. É um culto onde nós vamos lembrar da crucificação, da ressurreição, de tudo quanto foi feito em prol das nossas vidas, das suas vidas, da minha vida. É um culto de lembrar de tudo que Jesus se propôs a fazer e fez pelas nossas vidas. Amém. Vamos dar nossas mãos, vamos orar de mãos dadas. Pode aumentar um pouquinho o louvor. Vamos iniciar esse momento de oração. E depois do momento de oração, vamos introduzir no louvor. Então, o convite para mim e para a tua vida hoje é: se derrame na presença do teu Deus. Aqui nós somos livres. Nós somos livres para, se você quiser ficar de joelho, você fica. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser ficar sentado, você fica. Você é livre para adorar a Deus aqui. Você é livre para gritar, para chorar, para desabafar com Deus. Hoje é você e Deus. Então feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Pai, queremos te entregar, Senhor, esse ambiente em tuas mãos. Sabemos que é um lugar de reunião. Sabemos que é um lugar de te adorar, Senhor. Pai, queremos te entregar nossos corações em tuas mãos. Queremos te entregar, Senhor, nossas mentes em tuas mãos. Queremos deixar, Senhor, da porta para fora agora todo medo, todo pecado. Queremos abrir mão, Senhor, de toda angústia, tudo que nos prende. Senhor, queremos abrir mão das nossas diferenças. Queremos estar diante de Ti hoje, ó Jesus, para Te adorar. Jesus, queremos estar diante dos Teus pés para declarar que somente Tu és santo. Jesus, queremos estar diante de Ti hoje, diante da Tua mesa, para declarar que Tu és o Senhor de nossas vidas. Senhor, queremos estar diante de Ti hoje desarmados, sem nenhum tipo de amargura, Senhor, sem nenhum tipo de preconceito. Queremos estar diante de Ti hoje, Senhor, com sede, com vontade. Por isso, Pai, eu quero Te entregar aqui cada vida que se faz presente. Quero Te entregar cada coração que aqui se faz presente. Quero Te entregar, Senhor, cada mente aqui presente. Cada medo, cada vontade, cada pecado, cada bloqueio. Jesus, diante de Ti não existe nada forte. Jesus, diante de Ti não existe armadura. Jesus, diante de Ti não existe pecado. O Senhor é quem salva. O Senhor é quem liberta. O Senhor é quem cura. O Senhor é quem transforma. Por isso, Pai, começa a sondar agora a oração da Tua igreja. Pai, começa agora a escutar, Senhor, os lábios deles. Começa a falar com teu Deus. Diga bom dia, Jesus. Diga bom dia, Jesus. Fale com teu Deus. Fale para ele: Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui mesmo sem jeito. Eu estou aqui mesmo me sentindo mal. Eu estou aqui mesmo com medo. Eu estou aqui feliz. Eu estou aqui, Pai, diante de Ti. Deus é relacional. A proposta de Deus contigo é relacionamento. Ele fala: filho, eu quero te conhecer, eu quero escutar de Ti. Então relacione-se com o teu Deus, peça perdão pelos teus pecados, agradeça por tudo quanto tem acontecido de bom na tua vida. Olha cada livramento, olha cada provisão, olha cada consolo. Você nunca esteve sozinho, o Espírito Santo nunca te abandonou. Começa a falar com o teu Deus, começa a louvar o nome dele. Essa música que está tocando, esse louvor, sinta ele nesse momento e ore. Comece com o teu Deus. De gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Esse é o meu desejo. De gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti.
Sim, Deus, esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o desejo do coração de cada pessoa que está aqui. Pai, aquece os corações. Pai, faz as lágrimas brotarem. Jesus, faz o teu trabalho. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua igreja. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por esse culto. Que esse culto, Senhor, seja um culto memorável. Que esse culto fique marcado no céu. Oh, Deus. Diga isso. Só quero queimar hoje. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro. Que aqui dentro do meu peito só quero queimar hoje. Queimar de amor por Deus. Queimar de amor por Jesus. Queimar de amor. Queimar de amor é se entregar. Queimar de amor é estar disposto. Queimar de amor é ser verdadeiro. Queimar de amor é isso. É abrir mão das armaduras, daquilo que nos prende. Existe um fogo, existe uma chama. Existe um fogo que arde. Existe uma chama. O fogo não morreu. Me consumir. Sabe esse louvor? Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, no teu olhar me consumi. E eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou. Diga isso para Jesus, diga isso. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, no teu olhar me consumiu. E o fogo em meus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Sim, Deus, fogo em meus olhos fez o quê? Fez eu me apaixonar, queimou os outros amores, queimou todos os outros. Sim, Deus, todos os outros amores. Ainda tem fome? Se você ainda tem fome, eu quero te falar
Jesus é o alimento. Ainda tem fogo no teu peito? Então hoje o Espírito Santo vai te aquecer. Declare isso. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir um fogo em meus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Teus olhos fez eu me apaixonar. Aleluia. Queimou todos os outros amores. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Aleluia. Sim, Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, ó Pai, de louvor e adoração em tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, porque tua palavra diz que tu habita no meio dos louvores, ó Pai. Queremos te dizer que tu és exaltado, ó Pai, e te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor em nossas vidas. Queremos, ó Deus, dizer isso. Levante suas mãos, diga para Deus. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado o seu nome. Louvarei. É o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo. Aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Repita isso, vamos? Mais uma vez. Ele é exaltado
Mesmo sem afinação, mesmo sem técnica vocal, vamos fazer um coral, vai? Ah, essa aqui é afinação mesmo. Vamos. Só uma vez para Jesus. Exaltado, exaltado no céu. Mais uma vez, tá bonito. Exaltado, exaltado no céu. Eita, coral. Amém, gente. Pode sentar. Maravilhoso esse momento de louvor. Maravilhoso estar com vocês mais uma vez, mais um domingo. Hoje, como nós falamos, é um domingo especial. É um domingo da qual nós vamos falar da Santa Ceia, né? Em específico, a última ceia que Jesus teve com seus discípulos antes de ser levado à cruz, antes de ser levado à crucificação, né? Pelas nossas vidas. Nós sabemos de forma geral ou detalhada, algumas pessoas, tudo que Jesus passou nessas últimas horas, né? São coisas que nos sensibilizam, mas que infelizmente muitas das vezes sensibilizam na hora e os dias vão passando, as horas vão passando, os meses vão passando e a gente esquece, né? Arrisco-me aqui a grosso modo comparar às vezes essa sensibilidade de muitos com um acidente que nós vemos no jornal, com um cachorro que é atropelado, com qualquer desgraça que acontece, qualquer fatalidade que acontece, que nos sensibiliza, nos move, e passados dias, passadas horas, nós somos envolvidos com problemas, com dificuldades, com anseios, com metas a bater, dinheiro, etc. E aquela sensibilidade está ficando para trás. E às vezes lembramos, caramba, passei por isso, vi algo, o mundo está difícil. E o sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, às vezes se compara com essas tristezas do mundo. Nós nos sensibilizamos com a causa de Cristo, mas é passageiro. Porque muitas das vezes não temos raízes em nós mesmos com aquilo que foi feito. Algumas pessoas ironizam, outras fazem sátira, outras debocham, mas o fato é, Jesus, Filho de Deus, veio ao mundo pela sua vida e pela minha vida e morreu por nós, para pagar os nossos pecados, para tirar os nossos medos, para tirar as nossas limitações, para nos dar força. Ele pagou por tudo, sem culpa de nada, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Então, se isso te toca ou não, isso é a verdade. Existem coisas que são inegociáveis, existem coisas que são imutáveis, e isso é uma delas. Essa verdade não é negociável. Isso não tem nenhum tipo de alteração, independente da crença que você tem, independente da forma como você se relacione com o mundo, isso é imutável. Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Amém? Meus amigos, antes de entrar na nossa palavra, queria falar mais uma vez do quilo do amor, né? Quilo do amor, para quem não sabe, eu vou pegar aqui porque tem um ao vivo, né? Nós arrecadamos alimentos e damos alimentos para pessoas necessitadas. Graças a Deus já conseguimos abençoar 2 famílias e isso foi muito feliz, eu fiquei muito feliz, porque é um projeto que nasceu de nós, né, aqui, e nós temos aqui a nossa caixinha. Então, assim, você que nos assiste, você que está presente, se puder contribuir com um quilo de alimento, é muito bom, entendeu? Nós sabemos que encontrar essas pessoas aqui em Portugal é mais difícil do que no Brasil. No Brasil, nós encontramos mais famílias para receber esse assistencialismo. Aqui em Portugal é difícil achar essas pessoas. Nós sabemos que existe, mas é difícil. Mas nós cremos que o assistencialismo é uma das ferramentas que nós temos como igreja para demonstrar o amor de Jesus, né? A missão é muito mais do que o assistencialismo. O assistencialismo é um braço da missão. Mas hoje foi uma das ferramentas que Deus colocou no nosso coração para assim trabalharmos, e estamos trabalhando, estamos vendo os frutos, e quero convidar você, desafiar não, convidar você a se envolver com isso. Às vezes um quilinho disso aqui é 80 cêntimos, e para quem está precisando faz muita diferença, e é muito gratificante poder ver nos olhos das pessoas que receberam
o agradecimento, tipo assim, nossa, obrigado, estava precisando dele. Então vamos expressar o nosso amor que nós sentimos no nosso coração através do assistencialismo também, né? Fugindo um pouco do tema, mas só explicando um pouco do contexto histórico da igreja primitiva para a gente hoje, né? Uma das características mais fortes que existia na igreja primitiva, comentada por diversos historiadores da época, do primeiro e segundo século até, era isso aqui, o assistencialismo. A igreja primitiva era conhecida por ninguém ter falta de nada. Se tivesse alguém doente, todo mundo ia socorrer. A igreja primitiva era conhecida por acolhimento. Naquela época, a hospedagem era coisa muito difícil de se ter, muito cara e muito perigosa. Hospedagens eram lugares perigosos. E a igreja primitiva acolhia e trazia as pessoas. Então, o assistencialismo, o amor, são características nossas, como povo de Deus, como cristãos, como pessoas que creem em Cristo. Então, vamos expressar isso. Vamos abraçar as pessoas que estão precisando nesse momento, amém? Traga 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento é bênção. Posso fazer só uma pergunta? Pode. É só mesmo comida ou podemos fazer outras coisas? Tipo roupa, essas coisas? Porque eu tenho lá montes de roupa para dar e para estar a pôr no contentor. Amém. Assim, a princípio a gente despertou pela comida, mas a roupa é bem-vinda, sim. Eu acredito que Tem lá roupa a gente consiga que direcionar. Alguma ainda tem a etiqueta. Amém. A gente Tá consegue. bom. É bênção. Ratificando, né? Aproveitando a pergunta da Sandra, roupas, etc. Como eu disse, não é o nosso alvo principal. Até porque. Mas sempre alguém precisa. Então, assim, se Deus tocar no teu coração para compartilhar um agasalho, a gente sabe que agora está no verão, mas o verão é curto, são 3 meses de verão. Então, assim, daqui a pouco vem o frio, as pessoas precisam de agasalho. Então, amém, sinta-se à vontade para abençoar com aquilo que Deus colocar no teu coração, entendeu? E da forma como for viável, nós vamos direcionando para essas pessoas que nós temos encontrado. E se vocês souberem de alguém que precisa, se vocês souberem de alguém que precisa, entre em contato com a gente é discreto, a gente não vai expor ninguém. Eu não creio que eu precise mostrar para onde está indo essa oferta, porque às vezes tem gente que fala que é no meio de prestar conta. Estou prestando conta do que foi dado, está indo para tal lugar. Nesse momento não tem necessidade nenhuma de prestar conta quando está indo pelo de alimento, porque eu não quero expor quem está recebendo. Tem pessoas que não têm problemas e falam, não, eu recebi, mas esse não é o caráter dessa missão nesse momento. Então assim, está sendo direcionado. Nós não vamos mostrar para quem está indo, então se você quer indicar alguém, se você precisa também, só falar, a gente não vai expor ninguém, a gente dá com descrição, porque a gente entende que às vezes é meio constrangedor, né? A figura do religioso pegando a oferta e dando para o pobre, não precisa mostrar nada para ninguém. A palavra diz, o que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, doem para Deus e está sendo direcionado para as pessoas que precisam. Amém? Amém? Galera, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus. Eu tenho uma Bíblia aí. Cadê a Bíblia marrom? Está aqui. Veio desarmado para a guerra, varão. Esse é antigo, né? A minha? A tua é decoração. Aqui, a minha que é sua. antiga. A sua é linda. A minha eu comprei em 95. 1995, Sandra? Sim. Tem a minha idade essa Bíblia. Tem quase a minha idade. Tem quase a minha idade, Já me custou na altura 22 contos. Livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26, versículo 26 também. Mateus 26, 26. O título da nossa mensagem hoje é o cálice. Todos acharam? Mateus 26, 26. O cálice. Aqui tipificado, né? Com suco de uva. O cálice.
Show? 26 e 26. Capítulo 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus falou. Exato. Vamos orar pela palavra e vamos ler. Pai, queremos, Senhor, te entregar essa palavra em tuas mãos. Eu quero te entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, te entregar minha mente, meu coração, te entregar, Senhor, o meu intelecto, te entregar o meu estudo, te dizer, Senhor, que eu não quero nada disso nesse momento, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor a falar com o teu povo. Pai, aniquila, Senhor, tira de mim toda vaidade, tudo quanto não provém de ti. Pai, ouça a necessidade do teu povo e que a tua palavra seja, Senhor, aquilo que eles precisam ouvir. Que a tua palavra, Senhor, seja alimento para quem tem fome. Que a tua palavra, Senhor, seja correção para quem precisa de um caminho reto. Que a tua palavra, Senhor, seja amor para aquele que se sente desabrigado. Que a tua palavra faça, Senhor, aquilo que o Senhor faz de melhor. Tu és a palavra, Jesus. Por isso eu te entrego, Senhor, esses corações. E que essa palavra hoje encontre uma boa terra nos nossos corações. E no tempo determinado, ela brote e dê o fruto para a estação que o Senhor desejar. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoou, e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27, a seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Só até aqui. Versículo 26 ao versículo 28. O personagem principal hoje do nosso esboço, do nosso compartilhar, é o cálice. O personagem principal é esse instrumento, né? Esse recipiente que estava ali na ceia do Senhor, né? O cálice em questão. Tinham vários personagens, tinham Jesus, tinham seus apóstolos, tinha o dono do estabelecimento, tinha objetos em cima da mesa, tinha um pão, tinha um vinho, tinha o cálice. Hoje a nossa atenção em específica é sobre ele, sobre esse cálice, né? O que tinha nesse cálice? Para descrever essa palavra no Antigo Testamento, o vocabulário hebraico era o kos, era uma palavrinha falada kos. Ela é usada 21 vezes em todo o Antigo Testamento, lá de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento. Essa palavra é usada 21 vezes. Já no Novo Testamento, a palavra é em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, na sua maior parte, e essa palavra é poterion, se não me fala a pronúncia, e ela aparece 31 vezes no Novo Testamento. Só que esse cálice era diferente. O que tinha dentro desse cálice não era um cálice comum, não era uma coisa que qualquer um poderia beber. O que tinha dentro desse cálice em específico, dessa Santa Ceia, era uma coisa que só uma pessoa em especial podia beber. O cálice hoje é o personagem central, e nele contém o sangue, e no sangue contém a remissão de pecados. Diego parece coisa de vampiro, meu irmão. Um cálice cheio de sangue, um cálice cheio de sangue, um cálice cheio de pecado, um cálice cheio de marcas, um cálice que fez o teu Jesus, que você diz que ama, o meu Jesus, chorar de agonia. Um cálice que fez Jesus. Às vezes, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus como um super Jesus, né? E de fato ele é. E temos dificuldade de ver Jesus chorando, mesmo tendo registros. Temos dificuldade de ver Jesus pedindo para não ser feito algo, o que de fato está escrito. E esse personagem específico, o cálice, foi uma das coisas que passaram pela vida de Jesus na terra, que fez ele chorar, que fez ele pedir e falar: não, isso aí não. O que tinha dentro desse cálice, Diego? O que tinha dentro daquele recipiente que era tão ruim assim, que Jesus falou: isso aí eu não quero, se possível for, dá para outro beber. Esse cálice continha a morte.
Parece um filme de terror, né? Sangue, morte. E é isso mesmo. Dentro do cálice continha a morte. No capítulo 20 desse mesmo livro que nós lemos, existe uma narrativa. No capítulo 20 existe uma narrativa de Tiago, João e a mãe de Tiago. Essa narrativa em específico, para quem quiser conferir, está no capítulo 20, do versículo 17 ao 28. Do versículo 17 ao 28 do capítulo 20, um pouquinho antes, você começa a encontrar essa narrativa do que tinha ali. A mãe de Tiago e João se encontram com Jesus um pouco depois do versículo 17, e eles começam a conversar com Jesus, falando: Jesus, a mãe fala, né, permita que meus filhos sentem da esquerda à tua direita quando você chegar no céu. Ele falou: que isso, cara? Que pedido ousado, né? E começa a se falar do mesmo cálice em questão. Jesus fala para eles: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles, muito arrogantes, respondem: sim, podemos. Jesus fala: certamente do cálice vocês até vão beber. Está aí no capítulo 20, no versículo, lá para o final já agora, no versículo 26, 27, ele diz isso: certamente do cálice vocês podem até beber, mas quando sentar à minha esquerda e à minha direita, esses lugares estão reservados, só meu Pai sabe a quem compete. E esse pedido ousado de beber do cálice que Jesus ia beber, Jesus certamente relevou, porque eles pediram uma coisa que eles nem sabiam. Então Jesus pergunta, né? Jesus indaga: cara, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês querem beber disso aqui mesmo? Tipo assim, vocês querem beber dessa agonia? Vocês têm, resumindo aqui, né, contextualizando, né, deixando de uma forma mais contemporânea, vocês têm peito para beber isso mesmo? E eles, de uma forma até meio que arrogante ou sem saber o que continha naquele cálice, falam: não, a gente consegue, a gente bebe disso aí também. Só que eles não sabiam que naquele cálice continha a morte. Tiago, em específico, foi o único discípulo, tirando Judas, né, Judas e Tiago, que consta dentro das Escrituras Sagradas o relato de sua morte. Nós temos muita especulação a respeito da morte dos outros discípulos. Alguns de forma mais comprovada, outros ninguém pode comprovar. Você vê vários tipos de morte, né? Fulano foi crucificado de cabeça para baixo, não sei quem foi cerrado vivo. Mas, historicamente falando, não existe 100% de comprovação para essas mortes. Algumas pessoas afirmam, mas eu não tenho coragem. Agora, Tiago e Judas, nós temos 100% de certeza de como morreu. E Tiago, né, ele é o primeiro discípulo a ser morto. Ele é o primeiro mártir cristão. Ali, né, o primeiro discípulo a ser martirizado. Tiago, ele morre, Herodes mata ele a fio de espada. A morte de Tiago está presente no livro de Atos, no capítulo 12, se eu não me engano, no versículo 2. Atos 12, 2, está presente a narrativa da morte de Tiago, né? E alguns comentaristas falam que nesse momento Tiago bebe do cálice que pediu para beber, né? Porque no cálice continha morte, no cálice continha sangue, dentro do cálice continha um peso que nós não podemos carregar. Voltando ao tema central da Santa Ceia, era a Páscoa. E na Páscoa existiam alguns costumes, das quais os judeus daquela época exerciam. Nós sabemos que Jesus fez a ceia na casa de um homem, da qual ele manda Pedro e João entrar e procurar o homem, se eu não me engano, e eles fazem a ceia na casa daquele rapaz. E o alojamento naquela época em Jerusalém, ele era gratuito. Ele era oferecido de forma gratuita. Por quê? Era uma grande festividade. E eles eram acolhedores. Eles não cobravam pelo alojamento na festa da Páscoa em específico. A única coisa que o dono do estabelecimento poderia receber em troca, de forma voluntária, era se aquela pessoa que está usando o alojamento dele desse a pele. Olha que interessante, desse a pele do cordeiro que foi sacrificado para aquele dono daquela casa, né? O dono daquela casa, quem estava recebendo. E agora, conjecturando eu, desafio, né, nossas mentes a imaginar que aquele homem que ofereceu a sua casa mal sabia que o cordeiro que ia ser sacrificado estava sentado na mesa dele e que a única coisa que ele poderia receber era aquele corpo de presente, né? A pele do cordeiro que vai ser sacrificado.
Eles olhavam aquele cordeiro, aquele animal, né, na mesa, eles comiam e não entendiam a fundo, não entendiam plenamente a simbologia daquilo que Jesus estava querendo dizer para eles. Talvez o dono daquela casa esperasse receber alguma coisa. Ele fez de bom grado, mas voluntariamente, né, movido por um presente, ele fala: nossa, esse rabino que está ali, esse mestre que está ali, o rabi, ele pode me oferecer a pele desse cordeiro, né? Jesus estava no andar de cima com os seus discípulos, era um lugar reservado para mais intimidade, mas esse dono dessa casa estava ali: será que eu vou receber a pele do cordeiro e tal? Aquilo deveria ter algum valor comercial, alguma coisa. A pele era comercializada, né, para casacos, etc. E eles poderiam receber esse presente. E Jesus realmente foi o Cordeiro de Deus. Já dizia João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro de Deus. E Ele também deu a sua pele. Ele também deu o seu corpo pela sua vida, pela minha vida. Ele deu o corpo, Ele deu o sangue, Ele deu as lágrimas, Ele deu o medo, Ele chorou por você. E às vezes isso pode ir de encontro a dois caminhos. Existem milhões, mas eu vou parafrasear em dois nesse momento. Tem gente que se menospreza muito, que se inferioriza muito. Nossa, eu não presto para nada. Nossa, eu não sou capaz. Nossa, eu sou um lixo. Nossa, nada nunca deu certo. Nossa, eu carrego esse medo. Nossa, eu carrego esse trauma. Mas eu quero te dizer que por isso aí, que você olha e acha tão pequeno, foi por isso que Jesus morreu. Então você não é pequeno. E o outro caminho que eu quero conjecturar nesse momento é sobre o caminho do pecado. Isso tudo que a gente peca, isso tudo que você se permite flertar. Eu vou flertar com o pecado hoje. Hoje eu vou chutar o pau da barraca, vou só dar uma olhadinha aqui nessa pornografia, vou só mentir um pouquinho. Jesus morreu e carregou todo esse pecado sobre o corpo dele. E você brinca e flerta com aquilo que matou quem você diz que ama. Ele deu o corpo dele por você, e você leva a vida na vangueira. Menino bonito, está caminhando pela humanidade, enquanto existe um que sangrou e morreu por você. Se você acha isso poético, se você acha isso de forma histórica, e você não está nem aí para isso, eu tenho que ficar triste por você e aceitar o teu ponto de vista. Mas se você diz que entende, que tem um pensamento cristão, então eu quero te falar que você precisa parar de brincar com aquilo que matou o seu Deus, com aquilo que matou quem você diz que ama. Porque se eu amo a minha esposa está ali, está bonita, está elegante. Se eu falo que amo a Natália, eu não vou flertar com outra mulher, senão meu amor é mentiroso. Então, se você diz que ama Jesus, não flerte com o pecado, porque foi o pecado que estava dentro daquele cálice. Continuando o nosso raciocínio, continuando falando sobre a Páscoa, né, que foi o momento da Santa Ceia. A Páscoa, ela tinha duas comemorações específicas para os judeus. Eles comemoravam a Páscoa e dentro dessa comemoração tinham dois pontos chaves principais. Páscoa se comemora libertação e segurança. Dentro da cultura judaica isso é muito bem estabelecido. Se você conhecer um judeu hoje, seja ele ortodoxo ou não, seja ele um judeu religioso ou não, e você perguntar para ele, qual é a comemoração da Páscoa? O que a Páscoa comemora? Ele vai falar para você: comemoramos a libertação e a segurança. Libertação do Egito, da escravidão, e segurança, porque quando passou o anjo da morte, o sangue, lembra do sangue que está dentro do cálice? O sangue nos protegeu. Para ele, talvez não seja o sangue de Jesus, mas ele sabe que ele comemora a Páscoa por libertação e segurança. E hoje Jesus trabalha na nossa vida da mesma forma, né? Voltando um pouco ao tema passado e ratificando, complementando, o sangue te libertou, o sangue te dá segurança, porque eu posso afirmar para vocês, tanto passando a nossa amiga que é portuguesa, quanto para nós, a maioria que somos imigrantes, você tem passado por algum tipo de provação que você não teve seguro até o final? Foi difícil? Foi. Mas Deus não cuida de você? Você não come, você não dorme, você não deita? Está te faltando alguma coisa?
O que você não entende, o que nós como humanidade não entendemos, é que Deus não deixa de cumprir a sua parte do trato. A nova, Jesus vai falar, esse é o sangue da nova aliança. Está aqui onde nós lemos. Porém, já existia uma aliança antiga, né, que é a antiga aliança, e Deus nunca deixou de cumprir o seu trato na aliança. Jesus nunca deixou de cumprir o seu trato na aliança. Ele cuida de você. E você sabe que esse cuidado existe. Tem gente que é murmurador por natureza, isso é muito feio. A pessoa que só reclama que tudo está ruim, que tudo está mal. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aprendamos a ter corações gratos. Dificuldade existe em todo canto do mundo. Jesus estava diante de um momento de maior agonia que o ser humano poderia imaginar. Se você parar para ver a agonia daquela cruz, o pesadelo que é aquilo, se você pegar para ver as formas de morte, de tortura, você vai ver que a crucificação era uma das maiores formas de tortura que existe até hoje. E você só sabe reclamar, você só sabe murmurar. Estamos diante de um fato, de um Deus que se fez homem e se entregou sem reclamar. E você só sabe reclamar, está tudo bom na tua vida. Ah, mas aconteceu isso, e daí? Corações gratos. A porta da murmuração, ela é o início do abismo para o inferno. Porque bota uma bola, um peso no teu calcanhar. Tem um desenho antigo no Brasil, que era uma hiena, que era um desenho, e a hiena passava no começo do desenho, assim, do episódio, do cartoon. Ela via reclamando assim, ó céus, ó vida, ó não sei o que. Daqui a pouco, no meio do desenho, acontecia um monte de coisa, aí passava a hiena, ó não sei o que, ó que dor, ó não sei o que. No final do desenho vinha a hiena, gente, é o espírito de hiena. Um espírito de hiena, de reclamação, de murmuração. Diego, mas está difícil. Amém. Mas bota um sorriso no lábio. Não estou falando para você ser falso, mas bota um sorriso no lábio. Olha para a tua dificuldade, olha para o teu medo, olha para o teu inimigo e fala assim, e aí, beleza? E vai. Você foi chamado para ser vitorioso. A promessa é de libertação, a promessa é de segurança. Essa é a proposta da Páscoa, né? Naquela ceia, quando Jesus estava com seus discípulos, ele estava falando isso para eles. Ei, preste atenção, eu sou a libertação, o meu sangue não vai deixar vocês morrer. A segurança do sangue, da simbologia do Antigo Testamento, que foi passado nos umbrais da porta, Jesus estava traduzindo para eles. Está vendo isso aqui? Vai ser cortado, e o sangue que vai sair daqui, imagina o Jesus com cálice na mão, né, falando, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por favor de muitos. Jesus estava falando para eles e falando para a gente hoje, está vendo aqui o meu sangue? O meu sangue é a segurança contra a morte, o meu sangue é a libertação, o meu sangue é a salvação. Bebam do meu sangue. Amém, Jesus. Bebam dessa libertação. E a mesa é inclusiva, o convite está feito. O pão está aqui, o vinho está aqui, suco de uva sem álcool está aqui para beber. Venham para a mesa, experimentem da vida, saiam do terror do pecado, saiam do reino da morte, venham para cá. O que Jesus disse foi o seguinte, eu anotei aqui, por minha vida e em especial pelo meu sangue e morte, foi possível estabelecer uma nova relação entre Deus e vocês. Vou repetir, palavras de Jesus, conjecturando eu, traduzindo, né? Por minha vida, e em especial pelo meu sangue e morte, foi possível estabelecer uma nova relação entre Deus e vocês. O sangue é a aliança. O sangue é que vai estabelecer a ligação de Deus com as nossas vidas. O cálice que Jesus bebeu, para ser mais específico, Jesus está falando desse cálice. Tinha sangue, nesse cálice tinha morte. Eu quero entender mais o que tinha dentro desse cálice. No Salmo 75, versículo 8, eu vou ler para vocês. Se quiserem anotar, podem anotar. Mas eu vou ler para ser mais didático. No Salmo 75, versículo 8, diz o seguinte: na mão do Senhor está um cálice,
cheio de vinho espumante misturado, ponto e vírgula. E ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem, até a última gota. Vou repetir para vocês. Salmo 75, versículo 8. Na mão do Senhor existe um cálice, cheio de vinho espumante e misturado. Essa natureza de vinho espumante e misturado diagnostica uma bebida amarga. Vinho, quando ele diz aqui o salmista, espumante misturado, ele está falando de uma coisa ruim de beber, que você já botou uma coisa na boca que não dá para beber mesmo, que é amargo, que dói, que dói o canto. É desse tipo de bebida que ele está falando. Esse vinho, esse cálice que está na mão do Senhor, como diz o salmista, que ele derrama e todos os ímpios bebem, é o que Jesus pegou e fez assim: não, pai, dá aqui, deixa que eu bebo. Dá essa coisa amarga para mim, dá essa coisa ruim para mim. Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou da seguinte forma. Nesse capítulo mesmo, no capítulo 26, no versículo 39, diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto e orando, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Amém, Jesus. A bebida amarga, o ruim, o sem gosto, o fel. Jesus fala: pai, se possível, tira de mim, mas seja feita sobretudo a tua vontade, não a minha. E eu quero te falar, meu amigo, minha amiga, que ele bebeu. E o que aconteceu foi justamente isso. E ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros de Jesus, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Estamos falando aqui de um amor tão grande, de estar vindo uma bala e o assassino deu um tiro e Jesus se coloca na frente e morre. Jesus toma bala por causa de vocês, Jesus toma bala por causa de mim. Estamos falando aqui de um carro vindo sem freio e vocês imaginam, não sei, talvez o amor de um pai se jogando na frente do carro para o filho não morrer. Jesus se joga na frente do carro para não morrer nem o pai nem o filho. Eu estou falando aqui de uma coisa mais profunda do que você se matar por alguém que você ama. Estou falando que Jesus morreu pelaquele que traiu ele. Estou falando que Jesus, o amor é tão grande que ele morreu pela pessoa que traiu ele, que vendeu ele. Eu estou falando aqui que o amor é tão grande que se alguém hoje te feriu, alguém te magoou, alguém pisou teu coração, alguém te violentou, alguém te maltratou, alguém te roubou, Jesus morreu por essa pessoa também. Jesus está falando que você tem que morrer por essa pessoa também. Mas se você falar: pai, é difícil amar desse jeito, ele fala: filha, eu sou amor. Filho, eu sou amor e eu te amo. Então vem cá que eu vou te ensinar como é que se ama. Esse é o amor. Era isso que estava dentro desse cálice. Era isso. Ele pegou a dor, ele pegou o sofrimento, ele pegou a mágoa e falou: ei, eu vou cuidar disso, dá para mim. E quando ele pega o cálice, ele vê, eu imagino que Jesus é Deus, e eu imagino que quando ele olha para dentro daquele cálice, todo mundo em volta vê assim, né? O vinho. E ele olha para dentro do cálice e vê lá, Sandra, Natália, Guilherme, Diego. Tem esse cara aqui. Aí ele vê você lá, pequeno, chorando, cheio de medo. Ele vê você lá com o seu pecado, com aquilo que é difícil de largar, com aquele vício desgraçado que aprisiona a gente. Ele olha e fala: eu vou beber porque ele não vai conseguir beber, não. Eu vou beber tudo. Aleluia, Jesus. E a única pessoa no mundo que não merecia beber, bebe. Para que hoje eu e você, bonitos, gordos, Portugal tem comida boa, eu ganhei 10 quilos, eu amo Portugal, eu botei essa bandeira aqui por causa disso, Portugal me deu 10 quilos, vejo muitos aí que engordaram também, todos. Tu perdeu? Hoje você vai engordar, porque hoje você vai comer uma comida portuguesa. Não, mas justamente desde quando eu cheguei aqui, fiz 10 quilos, porque eu passei a comer teoricamente mais saudável, melhor.
Eu também, mas mesmo assim eu voltei. Para que eu e você pudéssemos ter uma escolha. E a escolha, meus amigos, que nós podemos ter hoje, ela tem dois textos, né? Eu gosto de textos. Nós temos um texto em Apocalipse e nós temos um texto em Salmos. Em Apocalipse 10, capítulo 10, fala também de uma taça, de uma copa, né? De um cálice. Como eu disse, a palavra, ela traduz todas essas questões. Nessa copa, nesse cálice de Apocalipse, ele fala das taças da ira de Deus. E o outro texto de Salmo 116, versículo 13, fala justamente do cálice da salvação. Jesus se bota como sacrifício, Jesus se coloca na posição de vestir a armadura do pecado, para que hoje você pudesse, de uma certa forma, você pode, pelo menos por enquanto, escolher. Eu quero beber do cálice da ira de Deus, destinado para os ímpios, Apocalipse 10, capítulo 10, ou eu quero beber do cálice da salvação, Salmo 116, versículo 13. Hoje você pode escolher, porque o sangue, como diz o Antigo Testamento, é a vida. Existia uma norma no momento de você fazer o sacrifício, né? No Antigo Testamento, matava-se um cordeiro para a remissão de pecados, e eles acreditavam que na morte do cordeiro, né, era a forma ritual que eles tinham. Eles sacrificavam um cordeiro, e naquele sangue, segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23, diz: façam tudo, mas não consumam o sangue, porque no sangue contém vida. Segundo a lei, segundo o livro da lei, livro de Deuteronômio, diz isso: no sangue há vida. E eu quero te falar, meu amigo, que isso custou a vida de Jesus. No sangue há vida, e isso custou a vida de Jesus. Mas eu quero te falar hoje também, que se você pegar esse cálice para beber, e você falar: Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício, perdoa os meus pecados, coloca a tua vida para correr dentro de mim, coloca o teu sangue em minhas veias, Jesus, tira o pecado de mim. Eu quero te falar que o sangue de Jesus é capaz de trazer vida para a tua vida, é capaz de trazer vida para a minha vida, é capaz de trazer vida onde está morto. O sangue de Jesus é aquele que faz a ressurreição acontecer. O sangue de Jesus é aquele que perdoa os pecados. O sangue de Jesus é aquele que traz cura. E hoje, diante dessa palavra, eu quero convidar vocês a ceiar. Quero convidar vocês a ceiar. Coloquem-se de pé. Eu vou servir vocês. Eu vou servir vocês. Vamos orar pelos objetos. Orar pelo pão e pelo vinho, suco de uva aqui simbolizado, né? Oremos. Segura aqui para mim, Cristiane, a bandejinha, fazendo favor, com as tacinhas. Vem cá, Guilherme, faz favor. Segura aqui o pão. Fica aqui, ó, do meu lado. Não precisa aparecer na live, vem pra cá, gente, né? Dois diáconos de diaconia do filho. Tá abrindo, não? Oremos. Pai, quero, Senhor, apresentar a Ti, Senhor, esse suco de uva que simboliza o Teu sangue. Pai, quero apresentar esse pão que simboliza a Tua carne, Senhor. A palavra da qual nós lemos agora, Senhor, e compartilhamos uns com os outros, nos diz, Senhor, que segundo a história, esse pão que simboliza a Tua carne era a única coisa que o Senhor poderia oferecer para o dono daquela hospedagem. E o Senhor verdadeiramente, Jesus deu a sua carne. O Senhor verdadeiramente ofereceu para ele, para toda a humanidade, a sua carne moída, a sua carne maltratada, a sua carne ferida para curar as dores de outras pessoas. O Senhor Jesus colocou a sua carne em dor para que a minha carne fosse sarada, para que a nossa carne fosse sarada. Senhor, eu quero te apresentar esse vinho, Senhor, esse suco de uva que simboliza o vinho.
Pai, a tua palavra da qual nós lemos diz, Senhor, que aquele cálice que o Senhor bebeu estava cheio de morte, estava cheio de pecado, estava cheio de dor. Dentro desse cálice estava o meu pecado, dentro desse cálice, Jesus, estava o meu medo, dentro desse cálice estava o medo da tua igreja, o medo do teu povo, e o Senhor bebeu o pecado de todos eles, o Senhor morreu por todos nós. Por isso, ó Pai, esse cálice, Senhor, que simboliza o teu sangue, como o Senhor mesmo disse, nele a vida, no meu sangue a proteção, no meu sangue a cura, no meu sangue a libertação. Eu te apresento, Senhor, esses instrumentos, Pai, em nome de Jesus. Porque o que recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Pode ser, vida. Deixar o teu pedaço aqui, tirar um. Vai lá, cada um tira o seu pedacinho de pão. Aleluia! Glorifica o teu Deus. Fique em momento de oração. Esse pedaço de pão que está em tuas mãos, aqui simboliza o corpo de Cristo. Diga para Ele nesse momento, só mais um momento de oração: Senhor, o teu sangue, o teu corpo, a tua carne, muito obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi moído e transpassado, e o castigo que traz a paz para os nossos corações hoje veio desse sacrifício. Comemos o pão em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Por semelhante modo, após de haver ceado, tomou também o cálice. Essa aqui é uma jarra, não é um cálice. Tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Aleluia. Está vendo esse cálice, gente, que está na nossa mão? Esse suquinho de uva. Isso aqui, quando Jesus estava naquele momento, antes dele ser crucificado, ele pegou e deu graças. Ele agradeceu. Eu acho que loucura, né? Imagina, Guilherme, você está diante da morte. Imagina, você vai falar: muito obrigado. Jesus, nós não sabemos, não conseguimos imaginar com a nossa mente tudo quanto passou no teu coração, mas queremos dar graças essa noite, essa manhã, e queremos compartilhar, Senhor, desse cálice, o cálice da nova aliança, a salvação, a libertação, a proteção, a cura e ao perdão. Troque o cálice com algumas pessoas, né? Somos poucos, mas fale assim, ó: eu tenho uma aliança contigo. Aleluia. Vem cá, eu tenho uma aliança contigo, né? Eu tenho uma aliança contigo. Aí dá pra gente trocar com todo mundo. Eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. Depois disso, bebemos do cálice. Aleluia. Louve a Deus nesse momento. Diga para Ele: Pai, obrigado por esse sangue. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Diga a Ele: Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero te amar mais. Diga: eu sou livre. Diga:
Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado porque somos livres mediante ao teu sacrifício. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um aqui presente. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sara, nos cura, nos liberta. Muito obrigado porque somos amados e protegidos pelo Deus eterno, pelo Pai de toda a eternidade. Tu és o verbo da criação. Tu és o Filho de Deus. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o meu protetor, o meu amigo. Tu és o consolador. Pai, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele a quem a minha alma ama. Tu és aquele quem eu espero. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu consolo. Tu és a minha esperança. Tu és os meus sonhos. Tu és o meu amado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por dar sentido às nossas vidas. E eu entrego cada vida aqui em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso.